Bem, gente, vamos lá. Então, análise de concorrência de Porter, ou diamante de Porter. Essa análise, eu acho muito bom essa analogia com diamante, porque a gente costuma gravar melhor, né? A questão da figura, a questão visual ajuda muito a aprendizagem. Então, além dessa questão do microambiente, nós temos um macroambiente que a gente vai falar depois. Agora, eu vou falar um pouco mais de uma forma prática. Como eu consigo fazer essa análise, né? É claro que pesquisando, se inteirando, conversando com gente, a gente vai falar um pouco dessa coisa mais operacional do processo. Dicas gerais, mas vocês vão aprender de acordo com o mercado que vocês estão trabalhando. Então, se eu vou abrir um negócio, se eu estou indo trabalhar com um determinado setor, a gente tem que começar a identificar um problema. Qual é o problema? Falta veterinário na região. As lojas agropecuárias, elas são caras ou o atendimento é ruim. Então, assim, eu posso aproveitar desse problema ou o custo está muito alto e achar uma solução para oferecer para o mercado. Cientes de que nós estamos num momento que a gente já tem muita oferta de soluções, né? No iníciozinho da disciplina a gente falou sobre isso, a concorrência aumentou, a oferta de serviços é muito ampla, de possibilidades também, né? Então a gente tem que ter uma visão muito acurada, uma atenção muito grande e fazer coisas com um diferencial grande também. Sobretudo, gente, ligada à inovação. Porque, por exemplo, Garanhuns tem uma base econômica comércio. O comércio, ele é muito vulnerável às variações. Quando a gente tem indústria de produção de bens, de serviços elaborados, a gente acessa mercados mais sólidos, a gente se mantém. Já o comércio, ele fica muito em função do teor de consumo geral, né? Então, observem isso. As pessoas também, às vezes, eu quero abrir um negócio. Sei lá, eu gosto de café, eu aprendi a fazer drinks de café, eu vou lá e abro uma cafeteria. Sim, mas tem mercado para isso? Quantas cafeterias tem? Você analisou a concorrência? Qual o tamanho da cidade? Comporta tanta gente oferecendo o mesmo serviço? Mas os outros não são tão bons quanto o meu café. Sim, o público tá preparado para um café tão sofisticado, embora o outro não seja tão bom. Como é a localização dele? Ele tem alguma vantagem em relação que as pessoas acabam por conveniência frequentando esse café? Então, veja, a gente observem quantas coisas abrem e fecham, observem, não passeiem só, né, na vida. Até quando a gente vai em fazenda, em visita técnica, eu falo muito. Não fique, que bonitinho o bezerrinho, não é só isso. Olhem de uma maneira mais crítica, clínica, para os detalhes da fazenda. Não para julgar de jeito nenhum, mas sobretudo para aprender, né? Então, define quem é seu público-alvo, quais as características desse mercado. Olha, vender carro e vender leite é muito diferente. Então, que tipo de mercado que eu tô? Que tipo de cliente que eu vou lidar? É um cliente muito exigente? É um cliente que nem pensa para comprar porque é um produto barato? Ele compra onde for mais fácil? Ou é um produto muito comum, que qualquer lugar tem muito parecido? Muda completamente. E quem é que oferece o mesmo serviço que eu, tá? Então, a gente vai entrar nessa linha agora de olhar, tentar dimensionar esse mercado. Isso não é uma tarefa fácil, mas a gente pode, no caso de produtos agropecuários, é um mercado tão amplo que talvez dispense isso, mas a gente pode ver, por exemplo, vamos imaginar que eu vou produzir leite numa região. Isso aconteceu no caso de leite de caprinos aqui em Pernambuco. Tinha um pessoal produzindo, só que não tinha para quem vender, porque não tinha indústria. Começou, inclusive, com um projeto do Estado, né, para venda para como é que fala? Para o governo do Estado, para as escolas, leite de Pernambuco, uma coisa assim. Então, tinha mercado. Na hora que o Estado se afastou e acabou o mercado, meio que a coisa virou, você não tem para onde vender. Então, você tem que dimensionar esse mercado não apenas com o público final,
mas com esse intermediário, principalmente em cadeias produtivas, porque você não vende leite de cabra, nesse exemplo, de porta em porta. Não é tão simples assim. A perecibilidade, a questão sanitária, a questão até da adesão. Embora nós temos o maior rebanho, existe uma aversão muito grande ao leite de cabra na região, uma série de coisas mal construídas, uma série de problemas estruturais geraram essa sensação. Se eu perguntar na turma quem é que gosta de leite de cabra, quem toma, muita gente não gosta, não gosta nem do cheiro e nunca nem chegou perto. Nunca provou e nunca nem sentiu o cheiro, mas não gosta, porque aprendeu a não gostar. A gente vai discutir um pouco isso em aspectos culturais, em análise de macroambiente. Mudar isso é quase, é bem complicado, mas vamos lá. Então, dimensionar que mercado é esse é um desafio muito grande, mas a gente tem que... Qual o tamanho da população? Qual a renda média dessa população? Vamos ver isso. Essa população está crescendo... Essa população que consome o que eu estou oferecendo, ou ela está reduzindo, ou ela está estagnada, ela vem aumentando nos últimos 10 anos. Então, começar a olhar isso. As associações, os setoriais, costumam dar essas informações, e isso é importante. E a análise de concorrência, né? Quem é que está no mercado que resolve o mesmo problema que eu? Deixa eu puxar aqui. Quem lembrando que nem sempre é o mesmo tipo de estabelecimento. Tá uma bagunça na minha casa aqui, deixa eu esconder esse carro aqui. Nem sempre eu tenho um pet shop, não é necessariamente outro pet shop, mas alguém que vai fazer o tax dog, que vai em casa dar banho. Tem tantas possibilidades hoje com a internet, a concorrência está mudando de configuração. Então, prestem atenção nisso, não é exatamente o mesmo estabelecimento que define concorrência. Inclusive, vamos voltar ao diamante de Porter, né? Mas quem resolve, se uma consulta online, que ainda não foi autorizada na veterinária, por exemplo, mas eu tive uma turma da agronomia, gente, que os meninos eram indignados. Eu percebi só depois, que a gente discutia muitos assuntos e conversava sobre muita coisa, e eles achavam o Globo Rural uma afronta à profissão deles, porque orientava os produtores às coisas e mandava aquela... E assim, até ofertava as cartilhas, como produzir maracujá, não sei o quê. E eu fiquei bem impressionada, assim. Eu entendo que, às vezes, você pode pensar que aquele volume de informação você vai ser trocado por aquilo. Mas eu falei, vocês não viram nada diante da internet. O que a internet traz pra gente é um nível de concorrência muito maior. Então, atendimento de profissionais de outras regiões, e agora com a pandemia, agora que a webconferência ficou instituída, dada a necessidade, não pense que isso tem um retorno, não, pelo contrário. Então, a gente tem que ser muito bom, a nossa presença tem que valer a pena, tem que justificar, senão, não é um canudo, um título de agrônomo, de veterinário, que vai te dar acesso a bons mercados, não. Então, você resolve o problema, você é bom. E aí entra essa insegurança que às vezes você tem, né? Não, tem que... Agora é hora das disciplinas de fazer como profissional. Então, e aí a gente discutiu muito essa questão do Globo Rural, que provavelmente quem tá aberto a assistir o Globo Rural, a pedir a cartilha, são pessoas que têm um potencial muito maior de contratar um técnico especializado do que uma pessoa que está alheia àquilo ali. Né? Então, acho que é um estímulo mesmo, uma produção mais eficiente, e a gente tem que encarar essa concorrência ou essa disponibilidade de informação de uma maneira mais tranquila, porque é um caminho sem volta, né? Tranquila no sentido de não querer embater, nem desqualificar o tempo inteiro. O que está na internet não vale nada. Não, mas um acompanhamento sistematizado tem muito mais valor, porque a gente tem tanta informação na internet que a gente não tem tempo. Hoje o que pesa, os fatores, os recursos mais importantes de hoje são atenção e tempo. Porque informação a gente tem demais.
Agora, se a gente consegue a atenção de alguém, se a gente consegue usar o tempo dessa pessoa, nós temos que fazer isso de uma maneira muito bem feita, muito inteligente. Então, quando a gente perde a oportunidade de acrescentar, de contribuir, de apoiar uma determinada pessoa, ainda que gratuitamente, a gente está perdendo uma grande chance de ampliar nosso network, tá? Mas vamos lá. Então, você não está sozinho no mercado, não se iluda, mesmo que seja uma coisa muito, muito inovadora, tem os novos entrantes. Tem um monte de gente pensando a mesma coisa que você. Não se iluda que você é um ser de luz, iluminado, que vai dar tudo certo, não, tá? Então, Então, por exemplo, também, às vezes a pessoa oferece coisas não iguais, mas que resolvem um problema da mesma forma. Por exemplo, segurança de casa, hipoteticamente. Tem câmera, tem cachorro de guarda, tem cerca elétrica, tem um guarda noturno que você pode pagar, tem uma série de coisas que não são exatamente. Então, assim, quem vende cão de guarda, por exemplo, ou treina cão de guarda, concorre, de certa forma, com uma série de outras formas de resolver o problema que aquele formato que ele tem, ele pode não enxergar, tá? Então, quais as empresas do seu segmento? Então, primeiro a gente olha esses muito parecidos, né? Muito próximos. E existem empresas ainda que de segmentos e de maneiras diferentes que resolvem o mesmo problema, tá? Então, vou baixar aqui novamente, porque fica melhor a câmera. Eu sempre erro, viu, gente? Deixa só um segundo. Então, como é que eu identifico essa concorrência? Como que eu chego nesses nomes, né? Então, vamos lá. Pense nas maiores empresas do seu setor. Então, sei lá, eu tenho um pet shop, eu vou dar uma olhada no Pet Love na internet, eu tenho um hospital, vou olhar o Hospital Harmonia em Recife, eu vou abrir uma casa agropecuária em Garanhuns, eu tenho que olhar a Rancho Alegre, eu tenho que conhecer muito bem a Boa Safra, a Sistec, que são as lojas que se destacam, que todo mundo conhece, que todo mundo vai e que são parâmetros para eu me orientar, tá? Então, assim, e sobretudo agora como alunos, eu falo muito, viajou, entra, sei lá, tô viajando, vou ali pra Carpina. Eu vou em toda a loja agropecuária olhar como que é. Eu vou para São Paulo, eu vou passear nas lojas que eu um dia tenho interesse em abrir. Porque eu posso ter insights, ideias, observar com que em cada região funciona o sistema e melhorar muito, tá? Então, olhar, investigar, perguntar sobre o seu concorrente, entrar nas mídias sociais dele, como que ele movimenta o Instagram dele, como que ele movimenta o Facebook, como é a página dele. Normalmente na página do seu concorrente ele coloca muita informação que vai te orientar sobre o impacto que ele tem nesse setor. Identifique empresas que oferecem produtos similares, aí a gente começa a ampliar, tem aquele exatamente igual no mesmo setor, depois setores similares, aí a gente vai para a Casa das Miçangas, vai para Ferreira Costa, se eu for, né, uma loja agropecuária, eu começo a ir para coisas parecidas, mas que não são exatamente do setor que eu trabalho. Pesquisar na internet, eu já vinha falando, pesquisar notícias sobre o setor, então, como que está a perspectiva do setor de pet, ou a casa agropecuária, quais são as tendências que a gente observa agora. Eu não sei se o som tá muito ruim, eu vou continuar, porque meus filhos estão tendo aula agora. Como é que eu identifico quem são esses concorrentes? Saindo da minha bolha, tá? Participar de eventos, convenções, feiras, isso é um investimento na sua carreira, tá? Então, torneios leiteiros, feiras agropecuárias, nem que seja um dia, gente, apertar a mão, trocar cartão, ver o que as pessoas estão discutindo, ver palestra. Eu brinco que é igual a festa, tem umas que não são boas e outras que são maravilhosas e a pessoa se diverte. Só que se eu ficar em casa, eu nunca vou saber qual vai ser a boa ou a ruim. Aí feira, evento é assim também. Às vezes a gente vai no congresso, fica meio deslocado, perdido, não sabe direito, e no outro você conhece um monte de gente bacana, você... naquele momento você não fecha nenhum negócio, mas daqui a 6 meses uma das pessoas que você conheceu lá entra em contato, passa uma indicação e aí as coisas começam a acontecer, tá?
Então, participar de eventos da sua área é fundamental, inclusive para se situar no que está acontecendo, no que está sendo discutido. Conversar com os concorrentes que você identificou. Como aluno é mais fácil, né? Você tem licença poética para perguntar muito e tal. Como concorrente, você pode e deve conversar com seu concorrente de uma maneira profissional. Vocês não são inimigos necessariamente. Lembra da joint venture? É uma estratégia que as grandes corporações, que são muito acirradamente competem entre si, mas que em algum momento podem ter um objetivo fim comum. Então, por que você não pode conversar, claro, com inteligência, né, com discrição, mas trocar informações com seu concorrente e eventualmente fazer uma parceria quando for conveniente para ambos, né? Conversar muito com seus fornecedores, saber criar fidelidade, saber o quão interessados eles estão em continuar com a sua atividade, trocar informação com seu fornecedor, criar vínculo com ele para ele não te deixar na mão, para ele entender qual o volume que você precisa, qual é a sua missão futura, e conversar muito com seus clientes, muito. A gente vai falar mais disso em marketing, mas eu já antecipo, um cliente, gente, quando ele reclama, ele tá te dando a mão, ele tá te ajudando. E o que é muito comum é que as organizações vejam a reclamação como um problema. Eu sou super reclamona, né? A maioria já sabe que eu sou meio cri-cri e tal. E eu sempre, de certa forma, como eu estudo um pouco isso, prestação de serviço, eu sempre entendo que se a gente vai fazer uma reclamação, é mais fácil você ir embora insatisfeito e calado. Então, se uma pessoa reclama, 9 foram embora insatisfeitos e não tiveram coragem de falar. Porque a reclamação, ela constrange um pouco, principalmente na nossa cultura. Aqui, né, todo mundo quer ser gentil e ninguém quer se indispor. Então, a gente tem que pensar muito que se alguém está reclamando, você tem que receber aquilo com muito respeito, com muito interesse. Porque não tem gente que emburra. Acha que quer discutir, quer justificar. Tem gente que fica tratando você igual idiota. É mesmo, eu concordo, você tem razão. E você vê que a pessoa tá entrando aqui e saindo aqui. Ela não tá levando em consideração aquela reclamação. Então, um bom cliente é um cliente que reclama. Depois eu vou contar algumas histórias sobre esses cases de reclamação, mas sejam abertos a isso e treinem os funcionários de vocês a serem abertos a isso também. Tá? Então, passo a passo, né? A gente vai fazer um teste. Esse vídeo de agora é para fazer isso. Deixa eu tentar ir logo. Listar concorrentes diretos. Esse é o passo a passo que a gente recomenda. Deixa eu me tirar daqui, que eu subi muito. Liste os concorrentes diretos. Liste os concorrentes indiretos, tá? Defina os fatores críticos. Compare com seus concorrentes. Ó, esse slide aqui, nós vamos fazer um exercício que eu costumava fazer em sala de aula. E vocês vão fazer no caderno para a corporação que eu vou propor, tá? Então, depois analisa o resultado. Então, quem são seus concorrentes? Diretos, indiretos. Quais são os fatores críticos? Deixa eu me afastar daqui. Quais são os fatores críticos? E a corporação que eu quero que vocês trabalhem, não tem nada a ver com a questão política, é porque eu já tenho esse case, é a Copenhague. Então, quem são seus concorrentes? Defina quem são os concorrentes diretos e indiretos da Copenhague. Quais são os fatores críticos? Ou seja, o que o consumidor leva em consideração para escolher a Copenhague? Quais são os itens? É atendimento, é sofisticação. Copenhague é uma empresa de venda de chocolates, ela ficou muito famosa agora com o filho do Bolsonaro. Mas, de novo, não tem nada a ver com a questão política. Eu já tinha essa análise, ela é muito bem feita e eu queria trazer para vocês. Então, eu vou parar o vídeo, pedir para vocês anotarem isso, comparar a Copenhague com outros concorrentes. Eu fazia isso em sala e era bem interessante a gente discutir. Inclusive, ganhava um bombonzinho quem acertasse o fechamento dessa brincadeira. Então, eu vou dar um pause no meu vídeo também e depois eu volto com as respostas. E seria muito bom que você se esforçasse para tentar chegar nelas. Anotá-las e comparar com as que eu vou trazer.